Olá, primeiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer e nós vamos continuar hoje o nosso conteúdo de física. Na última aula, nós vimos a aula 1, falando sobre o princípio da propagação retilínea da luz. Então, hoje vocês vão abrir a apostila na página 172, aula 2, fenômenos, sombra e penumbra. Vamos lá. Nós vamos estudar os principais fenômenos ópticos, ou seja, os principais fenômenos que estão relacionados com a luz. Eu não vou explicar todos eles hoje, não detalhadamente, eu vou explicar um pouquinho por cima, mas nós vamos ter outras aulas separadas para cada um desses fenômenos. O primeiro fenômeno que eu vou falar para vocês é o da reflexão, é esse aqui embaixo. Eu tenho a reflexão regular e a reflexão difusa. O que é a reflexão, professora? A reflexão ela ocorre quando esse raio de luz ele incide em uma superfície e ele vai ser refletido. A reflexão regular, ela ocorre quando tem uma superfície metálica, por exemplo, uma superfície polida, como um espelho, e ele vai refletir os seus raios de uma maneira regular. Observa aqui na nossa imagem aqui embaixo. Uma reflexão difusa, ela ocorre então quando a superfície onde a luz está incidindo, ela é uma superfície rugosa. Então, ele vai refletir esses raios não de uma maneira regular, ele reflete para diferentes direções. Travei aqui, né? E isso acontece na maior parte dos nossos objetos. Ele vai refletir de uma maneira difusa para todas as direções. E quando a gente recebe esse raio que está sendo refletido por ele, lembra da parte de fontes de luz primárias e fontes de luz secundárias? Para a gente enxergar esse objeto, ele está recebendo essa luz e ele está refletindo. E eu preciso receber esse raio que ele refletiu no meu olho, então eu vou enxergar ele. Então, essa é a diferença da reflexão da luz. Reflexão regular e reflexão difusa. Vamos falar agora da refração. Observe aí a nossa imagem, o que está acontecendo? Esse raio ele está vindo do ar e ele está passando para a água. E quando ele passa para esse meio, ele sofre um desvio. Então, eu tenho o meio A e eu tenho o meu meio B. E quando a luz passa de um meio A para o meio B, e esse meio ele é diferente do primeiro, ele tem propriedades diferentes, características diferentes, ela também vai sofrer um desvio. Isso eu vou chamar de refração. Guarde esse nome que a gente vai voltar nele mais tarde. E por último aqui, o meu último fenômeno é a absorção. Da mesma forma que eu falei que para você enxergar um objeto, ele tem que refletir a luz, você tem que receber essa luz, ele também pode absorver. Nem sempre ele reflete, uma parte ele absorve. E eu vou falar também um pouquinho mais para frente. Então vamos lá. Agora o ponto principal dessa aula de hoje, sombra e penumbra. Eu tenho aqui um desenho bem bonitinho que vocês têm na apostila de vocês, na página 172. Eu vou explicar ele, vamos fazer ele detalhadamente. Observe aqui que eu tenho uma lâmpada, eu tenho um anteparo, uma haste no meio, e essa haste ela é opaca, de maneira que essa luz não pode passar pela haste. E eu tenho uma região de sombra aqui embaixo e uma região de penumbra. Sombra é a região do espaço que não, com ausência total de luz, ou seja, não está recebendo luz nenhuma. Penumbra é uma região do espaço com ausência parcial de luz. Ou seja, se eu tenho uma fonte de luz, ele não vai receber toda a luz que ele poderia, porque tem algo atrapalhando ali. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu tenho a minha lâmpada aqui em cima, eu tenho a minha haste. Lembrando que a lâmpada ela é uma fonte de luz que sai em feixes divergentes, ou seja, ela está emitindo luz para vários lados, não somente para um, não é paralelo. Eu coloquei aqui os meus raios que saem perpendiculares à minha lâmpada. Por que eu coloquei esses marcando aqui do ladinho da haste? Porque se eu tenho um raio que ele sai aqui e ele bate nessa haste, ele não vai iluminar lá embaixo. Então, eu teria uma região de sombra aqui.
Do outro lado, ou seja, onde não tem haste, ele vai estar iluminando normalmente. Agora, eu peguei de uma ponta da lâmpada, uma lâmpada grande, né? Professora, se é divergente, está emitindo para vários lados. Eu coloquei aqui alguns dos raios, simbolizando aí os raios que ela está emitindo. Observa aqui, eu tenho um limite, que é onde ela passa na haste, gente. Este raio aqui que eu acabei de reforçar, ele vai passar bem rente à minha haste e ele ilumina aqui. Se eu passo um raio depois dele, o que vai acontecer? Ele vai bater na minha haste e eu tenho uma região de sombra aqui embaixo. Se eu continuar emitindo alguns raios aqui, uma hora vai chegar um que vai passar rente à minha haste de novo. E ele vai iluminar. Depois disso, qualquer um que passe vai ter uma região iluminada. Vou fazer a mesma coisa, aqui mostrando o centro, onde fica uma sombra. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu coloquei em rosa os raios que eles estão demonstrando o limite, ou seja, os que passam rente à haste. Esses que estão representados de azul significa que vão iluminar normalmente. Lembrando que, se eu tenho um raio que passa depois desse rosa aqui, ele vai iluminar. Se eu tenho um raio que passa depois desse rosa aqui, ele também ilumina lá embaixo. Então, eu tenho uma região de sombra, ou seja, não está recebendo luz nenhuma, e eu tenho uma região de penumbra, ou seja, parcialmente iluminado. Por que parcialmente iluminado? Porque o raio que saiu dessa ponta aqui, se tem alguns raios que passam aqui depois disso, eles não iluminam essa região. E depois da minha região de penumbra, eu tenho uma região iluminada. Então, eu tenho alguns limites aqui. Coloquei aqui bonitinho outra imagem mostrando para vocês. Região de sombra, penumbra e uma região iluminada, tá bom? Quando eu vejo isso, professora, tirando essa situação onde eu tenho um anteparo, nós vemos isso quando nós temos o eclipse. Eu falei para vocês na última aula que a gente tem o eclipse quando a gente não enxerga a Lua, por exemplo, pois a Terra não permite que ela receba a luz do Sol. Se ela não recebe, ela não reflete. Se ela não reflete, eu não enxergo. Então, observa aqui, eu coloco representando das duas extremidades do Sol. Propagação retilínea, cruzou. Depois disso, ele continua se propagando. Eu tenho uma região de sombra, que é onde a minha lua está, ela está na sombra. Eu tenho a penumbra aqui do lado, parcialmente iluminado, ou seja, ele está recebendo a luz que vem de um lado, mas não do outro. E depois disso, seria uma região que está iluminada. Eu não estou representando aqui, mas ela seria iluminada pelo Sol. Coloquei aqui, quando a gente tem um eclipse solar, é mais fácil da gente notar essa penumbra. Porque eu tenho regiões onde eu tenho um eclipse total. Esse eclipse total são as regiões que não recebem luz nenhuma. E o eclipse parcial, regiões onde eu tenho a penumbra. Ele recebe parcialmente a luz do Sol. Tranquilo até aí? Fácil, né? Vamos falar um pouquinho da luz agora. Eu tenho dois tipos de luz aqui. Eu tenho a luz monocromática e eu tenho a luz policromática. A luz monocromática ela é formada por raios de uma cor só. E a luz policromática ela é formada por uma junção de raios monocromáticos. Eu coloquei aqui um exemplo dessas luzes de festa. Elas são luzes monocromáticas. Você vai ter aquela luz verde, a luz vermelha, a luz amarela e assim por diante. E a luz policromática, professora? A luz policromática é a nossa luz branca. Ela é formada por uma junção dos raios monocromáticos. Cada um tem uma frequência diferente. E quando eu recebo vários desses raios, eu não reconheço separadamente cada um deles, eu vejo ele como branco. Eu coloquei aqui do lado o disco de Newton, é uma experiência que vocês fazem lá no Fundamental 1, no prezinho, no primeiro ano, que quando vocês giram esse disco rapidamente, onde você recebe todas aquelas cores misturadas e muito rápido, você enxerga aquele disco branco. Podem fazer isso em casa também. E eu consigo dispersar essa luz branca, eu consigo separar esses raios. Eu coloquei aqui o meu prisma.
Lembra que eu falei da refração? Que quando ele troca de meio, ele sofre um desvio? Só que aqui, pessoal, quando ele está sofrendo um desvio, a luz branca são vários raios juntos. Então, ele sofre esse desvio e eu separo eles. Aí, aqui dentro, ele já está separado. E ele passa de novo, ele troca de meio de novo, passando do prisma para o ar. E eu reforço isso, reforço essa separação. Da mesma forma, se eu passasse essas luzes misturadas, eu conseguia voltar para o branco. A luz branca, então, ela é uma mistura de gama de cores. Nós simplificamos nesses tons de vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A gente simplifica ali, mas ela é uma mistura de uma gama de cores monocromáticas. E quando a gente vê isso? Quando a gente tem aqui um arco-íris. Observa aqui o nosso arco-íris. Quem vai ser o nosso prisma que faz essa separação? O prisma vai ser as gotículas de água que estão em suspensão no ar. Então, quando essa luz branca passa por essa gotícula, ela faz a separação das cores. Continuando aqui na cor do objeto, quando a gente enxerga a cor do objeto, significa que ele está refletindo aquilo e a gente está observando essa luz que ele refletiu. Coloquei aqui um objeto verde. A gente vai enxergar ele de verde? Ele iluminado pela luz branca. Por quê, professora? Porque ele absorveu todas as outras cores e ele refletiu somente a luz verde. Se eu tenho um objeto vermelho, significa que, de acordo com o pigmento que ele tem lá, das propriedades desse pigmento, ele absorve todas aquelas cores e ele reflete somente a vermelha. Então, ele vai absorver o azul, vai absorver o amarelo, vai absorver o laranja e ele vai refletir somente o verde. O vermelho também vai absorver o azul, o verde, o amarelo e ele reflete somente o vermelho. Então, quando eu ilumino ele com uma luz monocromática que não seja a cor que ele reflete, ele vai absorver e eu vou enxergar ele preto. Coloquei aqui um exemplo. Preto, pessoal. O que é o preto? Deixa eu passar aqui o slide. O preto, ele absorve todas as cores, ele não está refletindo nada. Então, o preto seria ausência de cor. Por isso que, quando você sai no sol de camiseta preta, você sente mais calor do que se você estivesse com uma camiseta branca. Porque esse preto, ele absorve todas as cores e parte dessa energia luminosa é transformada em energia térmica, aquece. E o branco? O branco, eu falei que ele reflete todas as cores. Uma superfície branca reflete todas as cores. E tanto as outras cores, eu coloquei aqui o exemplo do azul, significa que ele absorve todas as cores, menos o azul que ele reflete. E assim para as outras. Coloquei aqui falando do vermelho, se eu iluminar ele com a luz vermelha, reflete vermelho e enxergo. Agora olha o verde aqui, o azul, desculpa. Eu iluminei ele com a luz verde. Quando eu ilumino ele com a luz verde, ele absorve, então eu vou enxergar esse corpo preto. Coloquei aqui o exemplo da bandeira brasileira, iluminada com luz branca, ele vai refletir de acordo com as suas partes aqui. Agora, quando eu ilumino ele com a luz azul, onde não é azul e onde não é branco, eu vou enxergar preto. Onde é azul e branco, ele reflete o azul e eu enxergo normalmente. E aqui eu tenho os outros exemplos da bandeira brasileira. Dúvidas? Mandem para o e-mail do Conquista e até a próxima aula, pessoal.